O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da Operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós temos aqui uma convidada, ela que é psicóloga e Master Coach, Soraya Barroso. Tudo bem, Soraya? Tudo bom, Jefferson? Obrigado aí pela participação, por reservar um horário, um espacinho na sua agenda, para vir aqui conversar com os nossos telespectadores, com os comerciários e as comerciárias que estão nos assistindo, viu, Soraya? Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando para essas pessoas, para esses públicos comerciários. Muito importante. Obrigado. Também aqui conosco o nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson? Bom dia. Bom dia, Soraya. Obrigado. Bom dia. Por ter reservado um espacinho na sua agenda para trazer essas informações ricas, né, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, né, Jefferson? Exato. Bom dia, comerciário, comerciária. Estamos com a campanha salarial nas ruas, né? Dia 28/7 temos uma assembleia de aprovação de pauta. Espero você lá no Secor. Agora, eu queria lembrar você que está nos assistindo que você pode participar aqui do nosso programa, tirar suas dúvidas, mandar sugestões através do número do WhatsApp. Está aparecendo aí embaixo na telinha, mas eu vou repetir, é o 981420208. 981420208. Agora, vamos apresentar um pouquinho aqui a Soraya. A Soraya, que é psicóloga, ela é Master Coach, especialista em neurolinguística, dá treinamentos para públicos diferenciados, fala muito sobre liderança, treina a liderança. Eu até aqui no bastidor, antes da gente vir para o programa, perguntei para a Soraya, e ela eu vou refazer essa pergunta aqui ao vivo, se liderança é uma capacidade que a gente aprende, será? Vamos ver isso ao longo do nosso programa. Mas eu queria que a Soraya falasse um pouquinho, antes da gente falar do que você... Falar um pouquinho de você, como é que você escolheu a psicologia, como é que você entrou, né, nessa atividade de treinamento, de Master Coach. Fala um pouquinho de você para a gente, Soraya. Bom, a escolha pela psicologia é algo assim, você vai escolhendo a profissão conforme você vai crescendo, é adolescente, né? E muitas vezes você não sabe o porquê que você está escolhendo aquela determinada profissão. Você vai descobrindo aos poucos, através do autoconhecimento, da sua evolução, você vai descobrindo o porquê você escolheu esta profissão. Essa pergunta já me fizeram várias vezes e eu já pensei muito nela também, inúmeras vezes, por que eu tinha escolhido. E através de todo o autoconhecimento que eu tive durante todo esse processo de vida e de profissão, eu percebi que ao longo da minha vida eu tive muita necessidade de superação. Superação de vida, superação familiar, superação financeira. Então, foi uma trajetória onde eu pude evoluir algumas coisas. E eu percebi ao longo desse tempo que, na verdade, a minha escolha pela psicologia foi: eu aprendi a superar traumas, a superar situações, a evoluir como pessoa, a desenvolver uma autoconfiança através da resiliência que eu tive nessa superação. E o que eu entendo é que eu acabei escolhendo essa profissão para ajudar as pessoas a superarem também. De transmitir para as outras pessoas aquilo que você aprendeu. Aquilo que eu aprendi mesmo, né? Ao longo da minha vida mesmo. E claro, aí juntando toda a teoria da psicologia, de todos os cursos que eu fiz algumas pós-graduações até antes de fazer o curso de coaching, de neurolinguística. Então é uma área que você precisa sempre estar estudando e sempre se autoconhecendo. O tempo todo você precisa ter esse autoconhecimento. Na minha área é uma obrigação, digamos assim. Agora, você tem clínica na cidade, você atende pacientes aqui da região. Onde é que fica a tua clínica? A minha clínica fica na Rua General Bittencourt,
número 230, em frente ao laboratório Delboni. É bem aqui E no lá, centro. isso, é bem aqui no centro. E lá nós trabalhamos com várias especialidades na área da saúde, na parte de fisioterapia, nutrição, psicologia, coaching também, não tem só eu de coaching lá, tem outros profissionais, na área de fonoaudiologia, de estética. Então, é uma clínica que tem aí quase 30 profissionais, atendemos 7 convênios médicos, estamos aí em ascensão. E tem também a empresa de treinamentos, né? Aham. Que normalmente não são feitos no consultório. Né? Não dá para fazer no espaço. consultório, não dá. Quando você faz, como é que chegou o treinamento na sua vida? Você começou clinicando ou começou já de cara com treinamento? Como é que foi isso? Bom, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais desinibida, né? Até ao longo da vivência eu tive que desenvolver essa capacidade. E quando eu iniciei na psicologia, já iniciei no consultório, já iniciei montando clínica, e quando eu iniciei, a angústia do profissional, a minha angústia como profissional, era querer ver as pessoas se desenvolvendo, era querer ver as pessoas trabalhando, querer ver as pessoas se relacionando, querer ver as pessoas bem emocionalmente. E na psicologia tem muitas técnicas para isso, mas dava para perceber que era um processo moroso, né? A pessoa ia se trabalhando e a dor daquela pessoa, ela dói de verdade, né? E eu, como profissional, através da empatia, conseguia sentir essa dor. E eu fui trabalhando para procurar técnicas para acelerar um pouco esse processo, para que a pessoa se desenvolvesse um pouco mais rápido ou que ela pudesse aliviar um pouco essa angústia, mesmo que o autoconhecimento ela vá buscar através da vida inteira dela. E aí que eu fui procurando as pós-graduações, fiz uma pós-graduação em psicoterapia breve, e depois eu fiz o coaching, depois a neurolinguística, a hipnose clássica ericksoniana, tudo na busca de acelerar esse processo. E eu percebi, através desses treinamentos, que eu acelerei o meu processo de autoconhecimento. Foi grande, assim, eu vim buscando ao longo de toda a minha vida, e quando eu comecei a fazer esses cursos, a desenvolver essas técnicas, eu percebi que deu uma acelerada muito grande no meu autoconhecimento. E aí eu percebi que eu poderia fazer isso com os meus pacientes também, com os clientes. E o treinamento, ele faz isso com as pessoas, porque tem técnicas que ajudam a pessoa a desenvolver o autoconhecimento mais rápido, a desenvolver a parte emocional, lidar com as emoções um pouco mais rápido. Quer dizer, pelo que eu entendi, você buscou técnicas de vários locais, várias diferentes técnicas para formalizar esse treinamento. Esse é o treinamento que você deu o nome de treinamento Fênix? É Fênix, ressurgindo das cinzas. Por que Fênix? Porque eu acredito que a metáfora da Fênix, né, que ela se queima e depois ela ressurge das cinzas, ela é o que a gente precisa passar todos os dias. Né? Muitas vezes no trabalho, muitas vezes transformando situações, né, que por hora ali, naquele momento, parece uma situação muito negativa, mas como que a gente transforma essa situação negativa em algo positivo, em algo para a gente evoluir, para a nossa aprendizagem? Como nós estávamos falando mesmo, em questão dessas reformas do trabalhador, como é que ele vai usar tudo isso para se reinventar, como é que ele vai usar tudo isso para renascer, para ressurgir no meio disso tudo? Fazendo um parênteses aqui, né, Arruda, vai ser necessário ressurgir mesmo, depois da aprovação, na última semana das reformas trabalhistas aí, né, o sindicato se prepara aí para uma grande campanha contra, ainda tentando reverter essas reformas no futuro próximo, mas de preparar, mobilizar os trabalhadores aí para o que está por vir, né? Sim, é como eu falei, nem tudo está perdido, né? Pelo menos buscar um pouco de inteligência seria o essencial nesse momento tão ruim que nós estamos passando. Porque o trabalhador, na realidade, que nem a Soraya falou, eles esperaram, se acomodaram, ficaram aí achando que nada ia acontecer. Infelizmente aconteceu, e agora esse governo corrupto, o que ele está fazendo? Só aprimorando o mal que ele fez, né, para todos nós. E eu acredito que com essas terapias, com esses conhecimentos de terapias,
seria o ponto primordial para que eles renascessem mesmo. Foram queimados, mas pode renascer das cinzas, né? Olha, calhou Justamente. tudo certinho. Justamente. Pois é, aproveitando essa deixa aqui desse momento tumultuado do país, nesse momento conturbado, que a gente parece não ver saída, não ver expectativa de melhora, pelo menos não no curto prazo, isso aumenta a angústia do trabalhador, aumenta a tensão das pessoas que vão procurar o teu atendimento na clínica ou no treinamento? Aumenta sim, porque muitas pessoas ficaram desempregadas recentemente, né? Outras pessoas estavam acostumadas com um tipo de trabalho, estavam acostumadas a fazer sempre a mesma coisa. E aí a gente vai entrando numa zona de segurança, que é aquilo que a gente já conhece, que é a famosa zona de conforto. Eu falo zona de segurança porque essa zona de conforto não é confortável nem um pouco, né? Por isso que eu chamo de zona de segurança, é aquilo onde você está seguro, onde você está mais confortável no que você faz. E esse trajeto que as pessoas vieram fazendo ao longo de todo esse tempo, algumas pessoas, né, não podemos generalizar, ele se quebrou. Não dá mais para fazer a mesma coisa, as coisas estão mudando, então as pessoas estão precisando se reinventar, ressurgir de fato. Tem que encontrar outro caminho para continuar Outro seu dia a caminho. dia, né? E aí que o Arruda falou em questão da inteligência, a inteligência emocional, as inteligências múltiplas, digamos assim, que vai ajudar as pessoas a se reinventarem. Pois é, de tempos em tempos a gente ouve alguns termos assim. Um tempo atrás era muito comum falar em inteligência emocional, agora são as inteligências múltiplas. Por que surgem esses termos novos? São modismos, não são descobertas? O que são essas? Na verdade, os estudos vão evoluindo, né? Cada vez mais, ainda bem, vão surgindo autores e pesquisas, e cada vez mais as pessoas vêm estudando o comportamento humano, a mente, o cérebro, e aí vai aprimorando e vão surgindo novos termos. Alguma pessoa pega um termo que já existe, melhora ele e surgem outros temas, é a questão da reinvenção. Bacana. A gente vai fazer agora, Soraya, um rápido intervalo, mas você continua ligado no TV Secor. Quero lembrar que você pode participar aqui, mandar sua dúvida, sugestão, através do WhatsApp, é o 981420208. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando com a psicóloga e Master Coach Soraya Barroso, também aqui com o nosso diretor Arruda, diretor de comunicação. Soraya, nós apresentamos no primeiro bloco o treinamento, um pouco do teu trabalho. Agora vamos falar um pouco do elemento com que você trabalha no dia a dia, que é a autoconfiança. Como é que anda a autoconfiança das pessoas? Bom, depende da pessoa, mas muitas pessoas têm a autoconfiança bem rebaixada, autoestima rebaixada também. As pessoas elas acreditam em coisas que não levam elas para frente. Elas acreditam em coisas que nós chamamos que se transformam em crenças limitantes, que é o que você acredita que te limita. E aquilo que você acredita vai voltar para você, vai se voltar para você de uma forma ou muito positiva, que te faz caminhar no sentido do que você quer, ou muito negativa, que faz você paralisar. Quer dizer, é uma questão de como você enxerga o mundo, né? Exatamente. Faz toda a diferença para você avançar. Exatamente. Construir oportunidades. Né? Exatamente. E aí você falou uma coisa muito importante, a questão de construir oportunidades. A pessoa que ela tem a autoconfiança mais rebaixada, ela espera as oportunidades virem. E muitas vezes, como a visão que ela tem dela mesma e do mundo é muito negativo, muitas vezes ela nem percebe essas oportunidades aparecerem, a não ser que esteja escancarado ali. Não né? tem outra opção. Não tem outra opção a não ser obrigado a ir. E as pessoas que têm uma autoconfiança, elas criam oportunidades. Elas vão atrás dessas oportunidades. Elas veem oportunidade em qualquer frase que dizem para elas, ou em qualquer lugar que elas estejam. Agora, e como a autoconfiança ela se relaciona com a liderança, tanto do ponto de vista do líder, quanto de quem é liderado, né? Como é que ela faz diferença na vida das pessoas? A autoconfiança, ela é aquilo que você confia de você mesmo, é o que você acha de você.
tá? A autoconfiança, ela está muito ligada com o autoconhecimento. O conhecimento das suas potencialidades, dos seus pontos de melhoria. A autoconfiança tem a ver também com autorresponsabilização, o quanto você se responsabiliza pela sua vida, o quanto você se responsabiliza pelas coisas que acontecem com você ou que você faz. A autoconfiança, ela passa muito por uma questão também de postura, de posicionamento. Uma pessoa autoconfiante, ela se posiciona, ela vê a vida de uma forma mais positiva, ela confia nas capacidades que ela tem. Né? Um líder, tem muitos líderes que não têm essa autoconfiança, mas a autoconfiança ela é muito necessária para quem é líder. Pois é, espera-se que o líder tenha essa autoconfiança. E quando ele não tem, no que ele se transforma? Na verdade, assim, cada caso é um caso, mas quando ele não tem autoconfiança, ele muitas vezes não consegue liderar. Porque as coisas que vão acontecendo com a equipe dele, na empresa, no ambiente que ele atua, vão fazendo ele recuar e não ir para cima, liderar, ir para cima no sentido de enfrentar as situações. Isso, né? Porque liderar também não é uma tarefa fácil. Eu digo por experiência própria, porque eu tenho a clínica, tenho os treinamentos e eu tenho que liderar o tempo inteiro. Nós temos que liderar os nossos filhos na nossa casa. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Então, se a gente for pensar, a gente está liderando o tempo inteiro. Agora, um trabalhador numa situação com a autoconfiança rebaixada, com a autoconfiança prejudicada, ele vai ter dificuldades em lidar com a sua liderança, em lidar... a gente falava isso um pouco antes de começar o programa, a respeito do assédio moral no trabalho, que é uma realidade muito comum, né, no dia a dia do sindicato, né, Arruda, dos comerciários. A autoconfiança influencia nessa realidade? Influencia muito, tanto de um lado, do lado do líder, quanto do lado do liderado. Por quê? O líder, que ele tem aí uma autoconfiança, uma boa liderança, uma liderança democrática, que é a liderança que está sendo mais usada hoje. Hoje se fala muito de liderança, né? Porque é muito importante para as empresas. As empresas trabalham com pessoas. E se essas pessoas não estiverem bem, trabalhando bem e lutando pela empresa, a empresa também não caminha. Então, se o líder tiver sendo um bom líder em questão de suas capacidades mesmo de liderança, e existem ferramentas também para liderar, se ele tiver bom autoconhecimento, uma boa autoconfiança, ele não precisa praticar o assédio moral. Ele consegue com que o trabalhador sonhe seu sonho, com que ele atinja as metas, com que ele faça o que tem que ser feito, sem precisar de uma liderança autoritária, sem precisar humilhar. Muito pelo contrário, o bom líder, ele é aquele que motiva e não aquele que humilha. E em contrapartida, tem o lado também do trabalhador, aquele que sofre o assédio moral. E o trabalhador que sofre o assédio moral também falta autoconfiança nele. No sentido de posicionamento, no sentido de assumir as responsabilidades daquilo que está acontecendo na vida dele, o que ele também está fazendo, qual é a posição dele naquele ambiente, né? Qual é a função dele. E se ele tem uma postura, se ele tem um posicionamento, dificilmente o líder vai conseguir... O mau líder, né? O mau líder vai conseguir cometer esse assédio moral. Ele pode até tentar, mas a postura e a autoconfiança daquela pessoa, daquele liderado, não vai permitir. Vão delimitar ali fronteiras que ele não vai conseguir ultrapassar. Vão ter limites. Agora, o trabalhador que fica numa posição mais vitimizada, mais ali passiva, a tendência é que não só no ambiente de trabalho, mas nos relacionamentos fora do trabalho, dentro e fora do trabalho, também aconteça isso. A gente tem a impressão, né, Roda, que uma vez iniciado o processo de assédio moral no trabalho, começa a afetar a família, começa a afetar tudo, né? Afetar a vontade de trabalhar, a relação em casa, dificulta tudo. E aí, a orientação do sindicato, independente da situação, sofrendo assédio moral, procure o sindicato, né? Utilize os canais, aí, o site do sindicato, o telefone, vai até a sede, subsedes, né, Roda, para denunciar as situações. Sim, o nosso objetivo é este, que o trabalhador que se sinta, de uma certa forma, pressionado
com esse tipo de situação, nos procure, não tenha medo de lutar pelos direitos, nos procure que a gente vai tomar uma decisão em cima disso. O que acontece um pouco aqui no Brasil é que os mais intelectuais são o pessoal medroso, o pessoal que não aceita opinião. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes o trabalhador tem uma proposta boa para ajudar a empresa, mas se levar para o gerente não aceita, porque tem medo de perder o emprego. Justamente onde chegamos lá no líder, né? Um cara desse não serve para ser líder de nada, porque o cara que assume uma posição e tem medo que outra pessoa venha e tire o cargo que ele assume, isso eu acho que ele não tem que assumir nada, entendeu? Porque o líder ele tem que ter autoconfiança, né? E de repente é o que não existe muito nesse país. Saber aproveitar aí as oportunidades da equipe, um pessoal que parece que trabalhar em conjunto. Se você levar uma opinião para ele vai, não, eu não vou aceitar porque esse cara está querendo tirar o meu emprego, sabe? Então eu não tenho capacidade de nada, entendeu? Então, aí a turma vive aí numa situação do ritmo do pensamento acelerado, né? Mas isso não impede que eles também voltem a praticar essas terapias que a doutora Soraya desenvolve, né? Para que ele torne a frisar, cresça no conhecimento, cresça na sua inteligência. Pois é, o Arruda acabou de dar um exemplo do mau líder, né, que é muito comum, ele não aceitar sugestão, não aceitar sugestões da equipe, aproveitar os talentos da equipe. Isso é um exemplo de má liderança, né, Soraya? Sim, com certeza, é um exemplo de má liderança. E uma boa liderança é uma liderança democrática. É uma liderança na qual o líder leva a situação para a equipe, eles juntos ali chegam numa posição e batalham para chegar nesse objetivo. Então, essa é uma liderança democrática, é uma liderança que observa os talentos que tem na empresa e não vai perder esses talentos. O bom líder é aquele que não perde talentos. Você sabe que muitas pessoas pedem demissão do líder, né? Não da empresa. A pessoa gosta de trabalhar na empresa e pelo líder ela vai embora da empresa. E a empresa perde muitos talentos. Onde esse líder poderia estar numa posição ainda maior para a pessoa que está ali assumir o cargo dele e ter aí um plano de carreira, né? O bom líder é aquele que motiva, que desenvolve as pessoas. Acho que é bem comum, inclusive, essa coisa de pedir desligamento da empresa por conta do chefe, né? Sim, chama o líder, mas eu falo o chefe, né? Não aguento meu chefe não dá certo, eu quero ir embora. Não é por conta da empresa em si, na maioria das vezes, né? Não, na maioria das vezes é por conta do líder. Agora, essa capacidade de liderança, e a pergunta que eu fiz na abertura do primeiro bloco, a gente conversou, ela é uma atitude, comportamento, é uma capacidade inata ou ela pode ser aprendida ao longo do tempo, Soraya? Ainda bem que ela pode ser aprendida ao longo do tempo. Ainda bem. Quando as pessoas falam, é um líder nato, na verdade, a pessoa foi construindo uma vivência ao longo da vida dela que foi levando ela para ser líder. Muitas vezes ela teve que liderar situações na casa dela, com os irmãos, ou situações que ela teve que se sobressair, que ela teve que ir buscar sozinha, e ela já desde muito cedo teve essa resiliência, teve essa inteligência emocional, e foi indo buscar situações da vida dela, ela vai ser vai ter mais facilidade para ser líder. Ao contrário, uma pessoa que não assumiu muitas posições, uma pessoa na qual ficou mais passiva, mais retraída, ela acaba não tendo desenvolvido tanto essa liderança. Mas a liderança ela pode ser aprendida através do autoconhecimento. A pessoa conhece as capacidades que ela tem, ela conhece os pontos de melhoria, ela quer ser líder, isso é muito importante. Tem que querer, né? Tem que querer. Muitas pessoas não querem ser líder. Elas não querem e está tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Elas não quererem ser líder. E elas podem ter outros talentos, desenvolver outras capacidades e está tudo bem. Agora, se você quer ser um líder, existem ferramentas, existem técnicas, existem desenvolvimentos para que você seja um líder e um bom líder. Bacana. Arruda, nosso tempo está chegando ao final já.
né? Queria deixar aí seu recado, sua mensagem para os trabalhadores. A gente está aí organizando os trabalhadores para as dificuldades que virão, para as oportunidades que virão também, por que não dizer? A minha mensagem é o seguinte: pedir que o trabalhador não desista, né? Logicamente, tudo que aconteceu não foi surpresa, porque a maioria sabia, não lutaram por isto, mas no começo eu falei, fomos queimados, vamos renascer das cinzas e plantar de novo os arvoredos, né? Pois é. Soraya, eu queria pedir o seu recado para os trabalhadores, para as trabalhadoras, explicar também, quem estiver interessado no treinamento, como é que te encontra, como é que procura você. Olha, quem estiver interessado no treinamento, é um treinamento vivencial, tá? De alto impacto. Ele é realizado num hotel, numa sexta, sábado, domingo. As inscrições de agosto estão encerradas. Possivelmente abrirão inscrições para outras datas, ainda não tenho a data certa. Mas pode me chamar no WhatsApp, no 98296-1162. Ou ligar no telefone da clínica também, que é o 4624-7667. Vamos repetir esses números. No WhatsApp é o 98296-1162. Okay. E o da clínica é o 4624-7667. Ou pelo e-mail também, que é o Soraya com Y, psicol, de psicóloga, @gmail.com. Agora sim, o que eu tenho para dizer diante de toda essa situação? O que eu tenho para dizer é que você prossiga, que você se reinvente, que você não pare, que você se conheça cada vez mais para superar essa situação, porque toda essa situação, muitas vezes não, eu acredito que depende de cada um de nós, de cada um de vocês, depende de mim, depende de vocês, depende de cada um de nós. Ressurgir, se reinventar, até essa inteligência emocional, perceber nas situações negativas uma forma de superar, perceber nas situações negativas uma forma de fazer melhor, de fazer diferente. E assim, eu acho que o nome do treinamento... Bom, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, já deu para perceber. E o nome do treinamento também foi muito especial, e Fênix tem tudo a ver com a inteligência emocional, porque é a gente ressurgindo das cinzas o tempo inteiro. E a gente precisa fazer isso ao longo da nossa vida para evoluir, né? Verdade. Tá bom, Soraya, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E você, comerciário, já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!